Bem-vindos à aula de hoje. Falaremos sobre diatermia por micro-ondas. Diatermia é um aquecimento e micro-ondas são ondas eletromagnéticas com comprimento de onda, ou seja, tamanho de onda entre 1 metro e 1 milímetro. Esses micro-ondas são produzidos por uma corrente elétrica alternada de alta frequência que passa num fio. E isso é controlado por um magnetron, que é possível utilizá-lo no modo contínuo, ou seja, 100% do tempo eu vou produzir micro-ondas, ou de maneira pulsada, em que eu posso usar até 50% do tempo a emissão de micro-ondas. Quando o micro-ondas é introduzido na pele, quais são os efeitos fisiológicos que ele pode provocar? Então ele vai provocar 3 efeitos. O primeiro, o movimento de íons, como o sódio, o potássio, o cloro, entre outros. A rotação de dipolos, um dipolo muito famoso e está presente em 70% da constituição do corpo humano é a água, e também vai provocar distorções nas órbitas dos elétrons, por exemplo, nos átomos que compõem a gordura. Com esses 3 efeitos, que acontecem de maneira simultâneas, ele vai provocar um aquecimento, ou seja, ele vai provocar diatermia, que é muito mais intenso na água. Como os músculos contêm uma quantidade de água muito grande, eu vou conseguir aquecer de maneira muito mais efetiva a parte muscular em comparação a ossos e gordura. Uma outra variável dos micro-ondas é que elas são ondas mais superficiais, pois quando eu a introduzo na pele, esses micro-ondas eles vão atravessar a pele, mas quando chegar na interface pele e gordura, de 50% a 75% dos micro-ondas vão refletir. O que isso significa? Eu consigo trabalhar muito bem a interface entre pele e gordura. Passando da camada de gordura, fica mais difícil trabalhar, mas isso não quer dizer que seja impossível. Mas ele é mais preciso, mais efetivo na interface pele e gordura. Quais são as consequências nessa interface? Ele vai provocar uma interferência maior de micro-ondas nesses tecidos superficiais, vai concentrar mais a energia e, por fim, vai causar mais aquecimento nessa região. Quando eu introduzo o micro-ondas na pele do paciente, o emissor de micro-ondas ele pode ser de maneira circular, ou seja, ele tem um formato de anel, ele pode ser ovalado, e eu posso fazer isso a uma certa distância, ou eu posso ter contato diretamente com a pele. É claro que quando eu tiver contato com a pele, eu preciso de um meio acoplador só para facilitar a introdução do micro-ondas. Quais são as indicações do micro-ondas? Primeiro, ele acelera o processo de cicatrização. É possível usá-lo para aliviar dor por meio da sedação, faz a redução de espasmos musculares e facilita a mobilidade articular. Vocês podem observar muito a aplicação de micro-ondas em sessões de fisioterapia, em que, antes de iniciar os exercícios,
eu faço aquecimento local por meio do micro-ondas. Quais são as contraindicações? Circulação arterial deficiente, inflamação aguda, hemorragia recente, metal na área de tratamento, equipamento eletrônico permanente como marca-passos, áreas da pele tratadas com radioterapia, ou seja, áreas que tiveram ou têm tumores, região dos olhos, região do testículo e gestante não são possíveis utilizar esse tipo de onda eletromagnética. Agora falaremos da radiação infravermelha. O que é o infravermelho? Também é uma onda eletromagnética de comprimento de onda, ou seja, de tamanho de onda entre 760 nanômetros e 1 milímetro. Se eu for comparar com micro-ondas, o tamanho da onda do infravermelho ela é menor em comparação aos micro-ondas. Desse valor que eu utilizo o infravermelho, na área da estética se usa muito de 760 a 1500 nanômetros. Como eu tenho várias faixas de infravermelho, eu classifico em faixas. Então eu tenho na classificação atual o IVA, o IVB e o IVC. O IVA é entre 760 a 1400 nanômetros. O IVB de 1400 nanômetros a 3000 nanômetros. E o IVC de 3000 nanômetros a 1 milímetro. Se eu for observar essa classificação e utilizar na área da estética, eu vou ter totalmente o IVA e uma parte do IVB. Então, na área da estética, eu utilizo totalmente a parte do IVA e somente uma parte do IVB. É claro que o laser de CO2, que é feito de uma radiação infravermelha, está nesta região do IVC. Mas o esteticista ele não é habilitado a aplicar esse tipo de técnica. Mas, na prática, isso acontece de maneira recorrente. Em relação à classificação antiga, nós temos o IV curto ou próximo, de 760 a 1500 nanômetros, e o IV longo ou distante, de 1500 a 15.000 nanômetros. Ou seja, é somente o IV curto ou próximo que é usado na área da estética por esteticistas. Como é produzido esse infravermelho? Então, ele é produzido por meio de uma corrente elétrica, também de alta frequência, por meio de um fio. Esse fio é feito de um material de níquel cromo com um isolador de cerâmica. E esse tipo de radiação infravermelha, ela pode ser classificada por meio de lâmpadas que são denominadas como geradoras luminosas e geradoras não luminosas. E a penetrabilidade dessa radiação ela é de até 3 milímetros, ou seja, é um tratamento que eu utilizo basicamente nas camadas superficiais. Quais são as indicações do infravermelho? Alívio de dor por sedação, redução de edemas, redução dos espasmos musculares, acelera a cicatrização e reparação do tecido. Também é utilizado antes de exercício, para
melhorar a mobilidade articular, dá para utilizar conjuntamente para estimulação elétrica ou mesmo para biofeedback, que é quando eu utilizo o infravermelho para condicionar um exercício do meu paciente/cliente. Quais são as contraindicações? Se tiver uma circulação cutânea defeituosa, doença aguda da pele, após radioterapias ou regiões tumorais existentes, infecções superficiais e as gestantes também não podem utilizar essa técnica. Só não esqueça de uma coisa, esta radiação infravermelha ela é produzida num fio resistente feito de material níquel-cromo com corrente e frequência alta. Esse tipo de infravermelho é basicamente utilizado para aquecimento e com as indicações que eu mencionei anteriormente. Agora, o dispositivo para a produção da radiação infravermelha em lasers de CO2 tem um outro mecanismo de funcionamento que veremos nas aulas a seguir. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito desta aula, entre em contato com o professor.